Morre na prisão o único presidente eleito democraticamente da história do Egito. O ex-presidente Mohamed Morsi, deposto em 3 de julho de 2013, depois de ficar pouco mais de um ano no poder, morreu aos 67 anos, hoje num tribunal. Ele sofria de diabetes e teve um colapso cardíaco depois de uma audiência num processo sobre espionagem. Morsi era da Irmandade Muçulmana, o mais antigo grupo fundamentalista islâmico fundado em 1928 por Hassan al-Banna para combater a influência dos países ocidentais no mundo muçulmano. Morsi foi eleito presidente em 2012, depois da queda do ditador Hosni Mubarak, em 11 de fevereiro de 2011, na chamada Primavera Árabe. Sua deposição pelo atual ditador, Marechal Abdel Fattah al-Sisi, marcou o fim da breve experiência democrática da história do Egito. Depois da queda, o presidente foi condenado a 45 anos de prisão, 20 por incitar as forças de segurança a atacar manifestantes em 2012 e 25 sob acusação de espionagem em favor do Catar, um pequeno emirado árabe aliado à Irmandade Muçulmana, que foi declarada grupo terrorista pelo novo governo egípcio. Desde então, centenas de islamistas foram condenados à morte no Egito sob acusação de terrorismo. Os mesmos ativistas que derrubaram Mubarak na esperança de democratizar o país saíram às ruas para denunciar o autoritarismo de Morsi e da Irmandade Muçulmana, praticamente convidando os militares a retomar o poder em 2013. A Primavera Árabe só democratizou a Tunísia. A Líbia, a Síria e o Iêmen estão até hoje em guerra civil. A morte de Morsi é um bom momento para fazer um balanço dessa tentativa frustrada de democratizar o mundo muçulmano, que enfrentou forte resistência das monarquias absolutistas como a Arábia Saudita e suas aliadas no Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico. Em 17 de dezembro de 2010, um estudante vendedor ambulante, Tarek Al-Taib Mohamed Bouazizi, se autoimolou, tocou fogo nas suas próprias roupas para protestar contra o achaque de fiscais do governo. Com 99% do corpo queimado, ele foi hospitalizado e morreu em 4 de janeiro de 2011. A morte de Bouazizi deflagrou uma onda de protestos. 10 dias depois, a Revolução de Jasmim derrubava o ditador Zine el-Zinedine Ben Ali, que estava no poder desde 1987 na Tunísia. Foi o único país onde a Primavera Árabe trouxe alguma espécie de democracia. Ainda neste ano serão realizadas eleições parlamentares em 6 de outubro e eleição presidencial em 10 e 24 de novembro. Até agora, a democracia trouxe estagnação econômica e instabilidade política à Tunísia, com 10 mudanças de governo. A Tunísia tem grandes desafios, como o desemprego jovem, que levou ao suicídio de Bouazizi, as desigualdades regionais, a corrupção generalizada e o terrorismo. Em certo momento, era o país de fora do Oriente Médio que mais fornecia voluntários para a organização terrorista Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Em 2015, 2 atentados contra atrações turísticas importantes, o Museu Nacional Bardo e a Praia de Sousse, mataram 60 pessoas. O turismo é um setor importante para a obtenção de divisas e para a economia da Tunísia. Na vizinha Líbia, o ditador Muammar Gaddafi foi deposto em agosto de 2011 e assassinado 2 meses depois durante uma intervenção militar de países ocidentais e árabes aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para evitar um massacre dos rebeldes. Mas a ONU não completou a tarefa, nunca enviou uma missão de paz para pacificar o país, criar uma sociedade civil e organizar eleições. A Líbia está até hoje em guerra civil, com 2 governos paralelos e as milícias que derrubaram Gaddafi lutando entre si pelo poder. A maior tragédia foi a guerra civil na Síria, onde o ditador Bashar Assad mandou a polícia e o exército atirarem nos manifestantes e depois libertou extremistas muçulmanos presos para alegar que estava combatendo terroristas. No meio do conflito, a organização Estado Islâmico proclamou a fundação de um califado em terras do Iraque e da Síria. Uma intervenção militar da Rússia a partir de 30 de setembro de 2015 garantiu a sobrevivência da ditadura de Assad.
Resta hoje apenas um reduto rebelde na província de Idlib, mas a área tomada do Estado Islâmico não está em poder de Assad. É ocupada por uma milícia árabe curda financiada e treinada e armada pelos Estados Unidos. O total de mortes na guerra civil da Síria é de 500 mil, com mais de 5 milhões de refugiados e 7 milhões e 600 mil pessoas que fugiram de casa, mas não saíram do país. No Iêmen, o ditador Ali Abdullah Saleh, que estava no poder desde 1978, caiu, mas o clima de instabilidade e conflitos tribais levaram à revolta da minoria Houthi. Os Houthis, xiitas zaiditas, apoiados pelo Irã, tomaram a capital Sanaa em setembro de 2014 e afastaram o presidente Abed Rabo Mansur Hadi em fevereiro de 2015. Hadi fugiu para a Arábia Saudita, que entrou no conflito, interveio militarmente na Guerra Civil do Iêmen a partir de 25 de março de 2015, transformando-a num conflito indireto entre a Arábia Saudita e Irã, as grandes potências regionais sunita e xiita. A Guerra Civil Iemenita é hoje o conflito mais mortífero no mundo. Total de mortes estimado entre 8.670 e mais de 50 mil, considerando-se os mortos de fome, em consequência do bloqueio de portos para evitar a chegada de armas, munições e suprimentos aos rebeldes. No Egito, a ditadura de Al-Sisi é mais repressiva que a de Mubarak. Atacou não apenas a Irmandade Muçulmana e os grupos extremistas muçulmanos, mas também o movimento que lutava pela liberdade e democracia na Praça da Libertação, no centro do Cairo. Mais notas e comentários de política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. Muito obrigado.